Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de fevereiro de 2021. O Tal de Luz e Darwin Parte 1. Reinaldo José Lopes, jornalista especializado em biologia e arqueologia, autor de 1499 O Brasil antes de Cabral, escreveu para a Folha de São Paulo dia 28 de novembro de 2020 que C.S. Lewis e Charles Darwin entram num pub e se põem a conversar sobre o tal é. Eu sei que parece uma daquelas piadas fraquíssimas e inverossímeis. Darwin, aristocrático e recluso, não era do tipo que frequentava os famosos botecos britânicos, sem falar no abismo de mais de uma década entre a morte do pai da teoria da evolução em 1882 e o nascimento do autor de As Crônicas de Nárnia em 1898. Mesmo assim, caso os dois se encontrassem, assunto é o que não faltaria. Digo isso não apenas por causa de suas trajetórias diametralmente opostas do ponto de vista religioso. Lewis, o jovem ateu que se tornou um dos maiores apologistas cristãos do século XX, versus Darwin, o candidato ao sacerdócio na Igreja Anglicana que se afastou da religião e virou o agnóstico mais famoso de todos os tempos. Acontece que, embora Lewis seja usado e abusado por fundamentalistas hoje em dia, sua obra, tanto a teológica como a de ficção, manteve um diálogo robusto e cordial com a teoria evolucionista. Em sua tocante trilogia espacial, obra que mistura uma visão cosmológica próxima da medieval com a ficção científica moderna, Lewis imagina, por exemplo, que uma espécie inteligente do planeta Vênus teria evoluído a partir de ancestrais aquáticos, e não terrestres. E, em cristianismo puro e simples, ele usa as especulações sobre um suposto próximo passo da evolução humana para falar da ressurreição de Cristo. No entanto, o casamento mais harmonioso entre os dois pensadores está no campo da ética, por mais que a afirmação possa parecer esquisita. E isso nos leva ao tal que mencionei no primeiro parágrafo. Em Abolição do Homem, outro clássico de Lewis, o alvo atacado apaixonadamente pelo autor é o relativismo filosófico e moral de certas correntes de pensamento modernas. Para se contrapor a essa tendência, Lewis formula o conceito do tal termo que ele toma de empréstimo da antiguidade chinesa justamente para enfatizar sua universalidade. Podemos traduzir tal como caminho, senda, estrada ou, pensando de forma mais abstrata, doutrina, princípios. Lewis emprega o conceito para designar as muitas semelhanças entre as balizas éticas das grandes civilizações. Tanto o chinês Confúcio quanto o judeu Jesus de Nazaré descobriram independentemente o célebre não façais aos outros o que não quereis que vos façam, por exemplo. Tampouco existem culturas que louvem os ladrões e os traidores e condenem os generosos e leais. O curioso é que Darwin já intuía essa tendência ao aparecimento de uma moralidade relativamente universal, e os estudos mais recentes sobre psicologia social corroboram a ideia de que algo bastante parecido com o tal de fato pode ser encontrado nas mais diferentes sociedades. Em parte, são princípios que emergem naturalmente quando você tenta viver junto com outros seres humanos que não sejam da sua família, porque são eles que cimentam a confiança mútua sem a qual nenhuma sociedade funciona. A questão é que, embora reconheçam sua universalidade, a maioria dos povos acaba por aplicá-lo somente aos membros de seu próprio grupo, deixando os demais de fora desse círculo mágico. Uso imparcial da razão, outra ferramenta da mente humana afiada pela evolução, pode nos ajudar a abrir esse círculo cada vez mais. Demora, é complicado e sofrido, mas estamos chegando lá.
e consola o coração deste escriba saber que, no fundo, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo ao comentar sobre as 3 revelações para o mundo ocidental, que foram Moisés, Cristo e o Espiritismo, esclarece que há 2 partes distintas na lei mosaica de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos e esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos "não matarás e não farás mal ao teu próximo", não poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Sobre o Cristo afirma Allan Kardec que Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir, o que realmente aconteceu até que há cerca de 160 anos vem a doutrina espírita completar aquilo que Jesus simplesmente lançou as sementes. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material.
ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.